Então, pessoal, estamos aqui de volta para falar de ciências, o professor João da semana 3, tá? E nós vamos dar continuidade àquela divisão celular, né, que nós falamos na última aula sobre mitose, e agora nós vamos falar sobre a outra divisão celular, que é a meiose. Diferente da mitose, é um tipo de divisão celular onde que há a formação de 4 células filhas, com a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Nesse processo ocorrem 2 divisões celulares consecutivas, as quais são chamadas de meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, temos as etapas prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Já na meiose 2, temos a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Quer dizer, são fases que ocorrem nessa divisão celular aí. A meiose é um processo de intervalo na formação de gametas, ou células responsáveis pela reprodução sexuada nos animais, óvulos e espermatozoides, nas plantas, anterozoide e osfera, verificando-se o surgimento das células com a metade do número de cromossomos, tá? Então, aí ocorre a fecundação. A hora que une esses gametas, ocorre a fecundação, tá? Em animais, a meiose ocorre apenas nos ovários e nos testículos, tá? Aí, você vai ver, por exemplo, as fases, né? Cada uma das fases, o que ocorre em cada uma das fases. Na meiose 1, na prófase 1, né, na prófase 1, inicia-se com a prófase 1, a fase marcada pela condensação progressiva dos cromossomos, ou seja, a troca de materiais genéticos entre as cromátides não irmãs, formando um fuso chamado feixe microtúbulos, tá? Então, veja bem, nessa fase aqui, ocorre uma subfase, ou seja, o leptóptero, zigoto, paquídeo, diprótono. Quer dizer, eu não vou ficar lendo isso aqui, não, porque aqui vem fica muito cansativo para vocês. É importante depois vocês acompanhar com a leitura e com os desenhos que aqui estão, né? Para entender isso aqui. Agora, aqui, a troca genética, ou a troca de cromossomos, a gente chama de variabilidade genética, tá? Só isso que eu gostaria de deixar para vocês. Na metáfase 1, os cromossomos estão dispostos na placa metáfase. Essa disposição graças aos microtúbulos que ligam os cromossomos de cada bivalente. Na metáfase 1, verifica que os cromossomos estão direcionados para os polos. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos se separam, se puxando para os polos opostos da célula. Na telófase, nessa fase, verifica-se que cada polo da célula apresenta um conjunto de célula haploide completo de cromossomo, os quais são duplicados. Aqui eles são duplicados, tá? Na meiose 2 agora, que aí é prófase 2, metáfase 2, tá? Essa segunda divisão da meiose, sendo a etapa considerada equacional. Ela é chamada de equacional porque ocorre apenas a separação das cromátides dentro dos cromossomos. A prófase 2, na meiose 2, verifica-se a formação de fibras do fuso, a desorganização do envoltório nuclear, caso ele tenha sido reconstruído, e o desaparecimento do nucleolo. Os cromossomos ainda estão formados por 2 cromátides irmãs, tá? Nessa fase, ou nessa etapa, os cromossomos voltam a se condensar. Na metáfase 2, os cromossomos estão alinhados na metáfase e nos citocoros, complexo formado por proteínas e localizado no centrômero, tá? Na anáfase 2, os centrômeros separam-se e as cromátides, agora separadas, migram para os polos opostos, tá? Na telófase 2, a última etapa da meiose,
há uma reorganização da célula. E o envoltório nuclear e o nucleolo reaparece, os cromossomos começam a descondensar e, ao mesmo tempo em que a telópse ocorre, o citoplasma se divide, chamado citocinese. Nessa etapa, forma as duas células filhas para que a célula inicie a meiose 2, tá? Então, aqui vem um resumo do que acontece nesse desenho aqui, tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido, faça uma boa leitura do seu PET, tá? E você vai concluir algumas coisas para fazer as atividades. Número 1, uma célula em divisão apresenta cromossomos homólogos pareados no equador da célula com quiasma visível. A próxima fase será a 1, caracterizada pela 2. Assinale a alternativa que preenche correta respectivos espaços 1 e 2. Isso aqui, gente, você vai entender a hora que você lê lá aquelas divisões, né? Anáfise 1, prófise 1, telófise 2, prófise 2, e você vai concluir isso aqui, tá bom? Na número 2, o crossing over é um fenômeno na divisão celular em que as cromátides de um cromossomo homólogo pode trocar fragmentos, provocando o surgimento de novas sequências de genes ao longo dos cromossomos. É em uma das fases finais de recombinação genética, no processo designado por sinapse. Esse fenômeno ocorre em qual fase dessa aqui, tá? Então, lá em cima tem o crossing over, tá? Que vocês vão achar. Número 3, os diagramas abaixo se referem a células em diferentes fases da meiose de um determinado animal. Os diagramas 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, corresponde respectivamente qual dessas fases aqui? 1 é esse aqui, prófase 1, então quer dizer, você vai fazer uma correlação. Lembra dos desenhinhos que estão em cima? Faça uma correlação com os desenhinhos que você vai encontrar a resposta correta. Caso você ainda tenha algumas dúvidas e lá no seu texto você não conseguiu acompanhar, resolver essas dúvidas, procure aqui, né, nesses sites que a gente está passando para vocês, ou então no site que você está acostumado a estudar aí, tá bom? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente dá continuidade à nossa matéria aqui, ok? Um abraço e até mais.